hoje nós vamos entender como é que os homens e mulheres de Deus, então, eles lançam essa semente, eles remam, eles lançam as redes, de maneira que, de fato, nós possamos colher muitos frutos e frutos abundantes, como está também na palavra. Possamos produzir 30, 60, 100 por um. Então você que deseja realizar grandes conquistas, e quando eu falo grandes conquistas, são aquelas conquistas que Deus te pediu. Ao povo de Israel, Deus então deu a terra prometida, mas eles precisavam também conquistá-la, eles precisavam empreender um caminho. E quando esse povo está a um passo, depois de tantos anos no deserto, de tanto sofrimento, a um passo de conquistar a terra prometida, o que acontece? Eles se deparam com as muralhas intransponíveis de Jericó. Jericó é uma cidade fortificada. É uma cidade que não se pode transpor as suas muralhas. E esses homens então são convidados mais uma vez a fazer uma experiência de fé. Eu peço, abra a sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 6. Porque dentro do cerco de Jericó, nós precisamos entender o que é o cerco de Jericó. Aquilo que nós estamos vivendo tem uma raiz bíblica, é uma experiência do povo escolhido. E eu falava um outro dia que foi a experiência também do Papa São João Paulo II, quando uma vez Papa iria visitar o seu país de origem, a Polônia, pela primeira vez como Papa, e o regime político, o governo da época, não abriu as portas à Polônia para que o Papa entrasse. Mas a comunidade católica daquele lugar se uniu em um poderoso cerco de Jericó, e as muralhas caíram. Então nós precisamos entender o que é o cerco de Jericó, quais são as lições do cerco de Jericó para a sua vida. Sim, nós estamos aqui em oração e precisamos entender quais são as grandes lições do cerco de Jericó à luz da palavra, para que possamos trazer para a vida, você possa trazer para a sua vida essas práticas, essa disposição do coração. Gente, é muito interessante. Nós começamos ali no capítulo 6, quando Josué, o líder daquele povo, e aqui com quantos líderes eu estou falando hoje? Com quantas pessoas que têm a responsabilidade de estar à frente de outras, como por exemplo você papai, você mamãe, ou você sacerdote, não é? Quantas pessoas que recebem do Senhor a missão de estar à frente. É uma grande responsabilidade. E veja então que este homem escolhido por Deus, como você também é escolhido por Deus, o que este homem faz? Ele poderia ter se desesperado e dizer: pronto, agora acabou. O sonho de tantos anos acabou. Será que Deus mentiu para nós? Não. Josué, ele vai buscar orientação. Interessante que um pouco antes de chegarmos ao capítulo 6, ainda no capítulo 5, Josué faz uma experiência tremenda. Ele é visitado pelo anjo do Senhor. Aqui já é o início da conquista de Jericó, porque Deus, ele intervém. Então, quando você está diante de uma situação que você olha e diz assim: isso aqui, eu não tenho como fazer isso aqui. Mas você conhece aquele que pode. Inclusive, o Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 1, versículos do 14 ao 20, nos mostra Jesus no início do seu ministério, formando ali o seu colégio apostólico, chamando os seus primeiros apóstolos. E São Beda, ele vai dizer algo muito interessante: como é que Jesus escolhe homens rudes, pescadores iletrados para pregar, para anunciar o reino. E ele mesmo vai dizer, sabe por quê? Porque Deus queria exatamente que tudo aquilo que se sucederia, tudo aquilo que aconteceria, as maravilhas, as curas, as libertações, os milagres, as pessoas pudessem reconhecer que era o poder de Deus agindo no meio deles, no meio delas, e não a ciência ou o recurso da oratória, da eloquência, não. Então Deus escolheu o fraco para confundir o forte. Deus escolheu, não é, aqueles que são tidos por nada neste mundo para confundir os sábios. Assim como Deus nos escolheu, a mim e a você. Quem diria, não é? Mas Deus nos escolheu para ficar muito claro que o poder
é dele, que a ação é dele, que é ele que está agindo poderosamente, que nós somos os instrumentos. Então, Josué experimentou isso. Humanamente, ele não tem condições de atravessar aquela muralha. Então, Deus manifesta o seu auxílio. Deus envia o seu socorro sempre, no tempo certo. Deus não chega atrasado, Deus não chega antecipado, Deus nos dá o seu socorro no tempo certo. Nós vamos ver isso, porque o povo escolhido, então, os israelitas, eles vão marchar, eles vão percorrer as muralhas de Jericó por 7 dias, porque Deus tem a hora exata para cada acontecimento. Deus tem um tempo determinado, aprende isso aqui, há um tempo determinado para cada acontecimento, para cada coisa que acontece debaixo do céu. Há um tempo para cada coisa. Você que experimenta uma certa desordem, está tudo bagunçado, misturado, lembre-se, há um tempo para cada coisa. E Deus intervém de maneira muito precisa, no tempo certo. Nós não podemos desistir, nós precisamos perseverar, porque Deus está agindo. Então Josué recebe a visita do anjo do Senhor. Veja isso aqui. Estando nos arredores da cidade de Jericó, eu estou no livro de Josué, capítulo 5, versículos do 13 ao 15. Algumas pessoas, por vezes, perguntam, mas irmã Maria Raquel, é diferente como está na minha Bíblia, algumas palavras mudam. Gente, é porque existem traduções e traduções da Sagrada Escritura. Às vezes muda até de uma mesma tradução, uma edição para outra. Mas pode mudar uma palavra ou outra, mas jamais vai mudar o sentido. Então, presta bem atenção. Estando nos arredores, eu estou usando inclusive aqui a Bíblia do Instituto Hesed, que é a tradução oficial da CNBB, tá bom? Estando nos arredores da cidade de Jericó, Josué levantou os olhos e viu diante de si um homem de pé, com espada desembainhada na mão. Josué foi até ele e perguntou, tu és por nós ou por nossos inimigos? E ele respondeu, nada disso, eu sou o chefe do exército do Senhor. Quem é o chefe do exército do Senhor? O exército do Senhor, primeiro é o exército dos anjos. Josué está aqui diante de um anjo do Senhor, e ele prostrou-se com o rosto por terra, e adorou, não a criatura, mas o Criador. Adorou o Criador, adorou o próprio Deus, que estava intervindo naquele momento, que estava agindo poderosamente. E perguntou-lhe, o que diz o meu Senhor a seu servo? Então, primeira coisa, anota no seu diário espiritual. Primeira coisa, Deus intervém. Deus não abandona o seu povo. Deus não te abandona. Deus não abandona. Deus envia os seus anjos para nos defender, para nos auxiliar. Nós somos o exército de São Miguel e dos santos anjos, e quanto nós temos experimentado o socorro, gente, os testemunhos que eu trago no coração, da intervenção dos anjos na vida desses guerreiros, são inúmeros. Como aquele de um dos nossos guerreiros que estavam com o carro desgovernado, o carro ficou sem freio numa descida, abismo de um lado, abismo do outro, e ele clamou pelo Senhor. O que foi que aconteceu? Um carro veio, ultrapassou e ficou na frente do carro, então, desse motorista que estava sem freio, e freou na frente dele, de maneira que o carro desgovernado bateu na traseira deste carro da frente e parou, em razão da batida. E esse guerreiro dizia, eu não senti nada. Eu não senti o impacto, irmã Maria Raquel. O carro simplesmente parou. E outro detalhe, o carro que eu bati atrás, então, se eu bati atrás, muito provavelmente ia dar errado para mim. Mas naquela altura eu estava feliz da vida, porque o que me importava era que o carro parou. Do contrário, nós poderíamos morrer, um desastre terrível. Mas o carro foi embora. O carro foi embora. Eu pensei que ele ia parar na frente, num local mais apropriado, para poder tirar satisfação. Eu nunca mais o vi. E esse guerreiro que enviou o testemunho, na verdade foi uma guerreira que enviou o testemunho, ela disse que chorava de emoção ao perceber a intervenção de Deus. Os anjos são velozes.
E Nossa Senhora já nos ensinou que nós precisamos clamar o auxílio dos anjos, eles vêm depressa. São Miguel Arcanjo, vinde depressa, socorrei-nos. Então Deus intervém por meio dos seus anjos. E o que é que Josué faz em seguida? Segunda grande lição. Josué se prostra. A adoração. Eu e você, nós precisamos ser adoradores. Sim, nós precisamos ser adoradores. Eu quero trabalhar aqui com você um pouquinho, relembrar algumas passagens, antes de passar para o próximo tópico da adoração. Algumas passagens que manifestam essa ação de Deus por meio dos anjos. Você pode abrir a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 23, no versículo 20. Êxodo 23, versículo 20. E o que é que diz então a palavra? Eis que eu envio um anjo diante de ti para que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que preparei. Na verdade, essa é uma promessa de Deus para o povo escolhido. E na hora ali, naquela hora que Josué está em apuros, o Senhor está mais uma vez cumprindo a sua promessa. E Ele hoje diz isso para mim e para você. Eis que eu envio um anjo diante de ti para que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que preparei. Ao lugar que te preparei. Guarda isso no teu coração. Guarda isso aqui no teu coração. Bom, a adoração. Josué se prostra. Josué nos faz recordar então da necessidade da adoração. Guarda no coração. A adoração precede a vitória. Qual é o grande segredo do exército de São Miguel? Nós estamos inclusive nesse ano jubilar, ano de 2025. Nós estamos celebrando 5 anos do Nenhum Dia Sem Jesus. E o diácono Pedro Miguel me recordava que ele dizia, eu me lembro daquele dia 19 de março do ano de 2020, quando eu comecei ali no primeiro dia a rezar com vocês. Está aqui sinal, o símbolo da perseverança. 5 anos de nenhum dia sem Jesus. 5 anos de nenhum dia sem adoração. E podemos dizer sim que somos um exército vitorioso, porque a adoração precede a vitória. São milhares e milhares de testemunhos. Talvez eu já possa falar aqui em milhões. Famílias restauradas, pessoas convertidas, pessoas libertas. E eu não tenho como não ressaltar a importância da adoração. Inclusive nós estamos, não é, agora 24 horas de adoração, passamos o final de semana, sábado e domingo, 24 horas em adoração, intercedendo por Los Angeles, porque escreve no seu diário, a adoração precede a vitória. Antes de partir para a luta, a primeira coisa é prostrar-se diante do Senhor. É adorar o Senhor. Adoração é reconhecimento da presença e do poder de Deus. Deus é o único digno de toda a adoração. E eu e você, nós nascemos para glorificar o Senhor. Nós somos adoradores. Nossa alma, nossa estrutura, ela pede adoração, que nós adoremos. E como é triste, meus irmãos, porque quando não é o Senhor, quando não é o próprio Deus, aquele que nós adoramos, pode prestar atenção, pode perceber. Veja alguém que está distante do Senhor. Perceba que ele está na idolatria. Ele está adorando alguma coisa. Ele está colocando ali no centro do coração dele alguma coisa, ou trabalho, ou um jogo, enfim, ou alguém. Num relacionamento, aquela pessoa ocupou o centro do coração, uma idolatria. Por quê? Porque nós somos voltados para a adoração. Nós não sabemos viver sem adorar. Mas nós não somos adoradores de qualquer coisa, não. Só Deus é digno de toda adoração. Inclusive, é o mandamento do Senhor, adorarás o Senhor teu Deus. Adorarás o Senhor teu Deus, só Ele. Então, suplica isso na tua oração hoje. Senhor, dai-me esta graça de adorá-lo em espírito, em verdade, de adorá-lo com todo o meu coração. Esse é o segundo ponto. Mas nós vamos caminhando mais. Vamos ver o que aconteceu
o que aconteceu diante daquelas muralhas de Jericó. Porque você sabe do resultado. Eu sei, irmã Maria Raquel, o resultado foi que as muralhas caíram e Jericó foi conquistada. Pensa um instante agora, quais são as conquistas que você anseia, que você precisa neste ano de 2025? E qual a muralha que está te impedindo? É essa muralha. Qual é a muralha que está te impedindo de conquistar Jericó? Para poder então adentrar na terra prometida. São tantas muralhas, meus irmãos, não é? Irmã Maria Raquel, a falta de harmonia aqui em casa, a falta de diálogo, nós já não nos entendemos mais. O amor que esfriou, o ressentimento, tantas maldições, tanta violência, é a dúvida, é a falta de confiança, são tantas muralhas, a inveja. Tantas muralhas, mas nós sabemos que aquela muralha de Jericó caiu, então tem um jeito. Por isso que eu comecei dizendo, os apóstolos remaram a noite toda e não deu certo. São Pedro lançou a rede e não pegou nada, mas nós precisamos saber que tem um jeito. Tem um jeito, porque depois nós vamos encontrar São Pedro com a rede tão cheia de peixe que mal consegue arrastar para a margem. E nós vamos encontrar os apóstolos, enfim, chegando à outra margem. Por quê? Porque tem jeito. Escreve aqui, tem jeito. Ou melhor, com Deus tem jeito. Se aquelas muralhas caíram, essa muralha aí, ela pode cair também. Ela pode cair também. E ela vai cair em nome de Jesus. Vamos lá então para a terceira lição de Jericó. Perceba, você precisa trazer isso para a sua vida. O auxílio dos anjos do Senhor, a sua atitude de adorar a Deus. E a terceira grande lição de Jericó, nós já começamos então o capítulo 6. Jericó está fechada, trancada por causa dos israelitas, e ninguém saía nem entrava. E o Senhor disse então a Josué, quando Josué se prostra e adora, que acontece algo muito importante. Ele está ao mesmo tempo, reconhecendo que o Senhor é Deus, ele está fazendo algo muito importante. Ele está buscando a orientação divina. Você tem buscado a orientação em Deus? Porque com Deus tem jeito e com Deus não tem erro. Josué busca a orientação de Deus. Veja isso aqui. Jericó está fechada. O Senhor disse a Josué, vê, eu entreguei Jericó às tuas mãos, com seu rei e todos os valentes guerreiros. Para aí. O Senhor está dizendo a Josué, eu te entreguei Jericó. Josué olha para as muralhas e vê as muralhas lá intactas. Senhor, como é que o Senhor me entregou Jericó? Se essas muralhas estão aí, eu não tenho a menor noção de como eu vou fazer para isso aqui cair. Josué, não é você que vai fazer. Sou eu que vou fazer. Mas tem uma parte que cabe a você. E o Senhor então vai dizer o seguinte, vós agora, todos os guerreiros, dai a volta ao redor da cidade uma vez, e assim farei durante 6 dias. E o Senhor dá toda a orientação. No 7º dia darei 7 voltas, enquanto os sacerdotes tocarão os chofares. E quando se ouvir longamente o som do chofar, todo o povo exultará com grande alegria, e o muro da cidade cairá até os fundamentos, e cada um entrará pelo lugar que estiver à sua frente. Pronto. Josué, está aí. É isso que você precisa fazer para que as muralhas caiam. Eu me lembrava hoje daquele sírio, Naamã, quando o homem de Deus, então profeta, diz o que ele tem que fazer, não é? Vai lá no Jordão e se banha 7 vezes, que você vai ser curado da lepra. Ele fica chateado. Como assim? Josué não tem a reação do sírio Naamã, não. Josué, ele é um homem de um coração temente. Ele é um homem humilde. Ele é um homem, então, que se deixa guiar. Josué, ele busca a orientação de Deus. E Deus está respondendo.
Está vendo? Quando você se coloca em adoração, você também está buscando a orientação de Deus. E por isso que nós temos visto tantas vidas sendo transformadas, porque na adoração você está ouvindo a voz do Senhor, e quando você obedece a essa voz, dá certo. Gente, quem iria pensar, quem iria conceber um plano desse? Quem em sã consciência iria conceber um plano desse? E pensa aqui, nós estamos com as muralhas aqui, muralhas altíssimas, sólidas, fortificadas. Como é que essas muralhas vão cair? Você vai dar voltas em torno dela. Só que o Senhor, Ele escolhe o jeito de fazer as coisas. É como eu sempre te recordo, quando você vem para a oração e diz assim: Senhor, eu tenho um pedido. E eu sei que o Senhor vai me ouvir. Pede, filho. O meu pedido é: converte a minha família. Foi o seu pedido. E aí você mal fechou a boca, já veio uma notícia difícil. De repente, uma enfermidade, de repente uma demissão, enfim, uma dor. E você disse: oh, pera lá, eu pedi para o Senhor converter a minha família, eu não pedi isso aqui. Só que você não entende que ali é apenas um meio pelo qual Deus está trabalhando o coração da sua família. O venerável Fulton Sheen tem uma frase belíssima, e ele vai dizer assim: tem corações que a única maneira que Deus tem de entrar nele é partindo. O amor de Deus chega a esse ponto. Tem corações tão endurecidos que a única maneira que Deus tem de entrar nele é partindo. Ou seja, Ele está falando aqui do mistério, da realidade da dor. Eu me lembrei de um pastor de ovelhas em Israel. É uma região muito deserta. E lá é muito forte, de fato, essa imagem do pastor com as ovelhas. E esse pastor dizia certa vez que a ovelha, ela fugia tanto e era colocada tanto em perigo, porque várias vezes o lobo quase devorou aquela ovelha, ela quase caiu no precipício, que um dia ele chegou ao extremo. Aquela ovelha tão querida, mas que se colocava em perigo o tempo todo na boca do lobo, que aquele pastor, no excesso de amor, de cuidado por aquela ovelhinha, quebrou a patinha. Porque daquele dia em diante, o pastor levou a ovelha sempre nos seus braços, nos seus ombros, para que ela não corresse perigo. O nosso Deus, Ele vai até a loucura do amor, ao extremo do amor, porque quer salvar, porque quer trazer o céu para nós. Então Deus tem um jeito dele fazer as coisas. Josué busca orientação divina. Terceira coisa, o auxílio do anjo, a adoração, a orientação de Deus. Você está entendendo por que Jericó funcionou? E aqui é muito importante a orientação divina. Só que não adianta muita coisa, meus queridos, ou não adianta nada se Deus fala e você não coloca em prática. Mas irmã Maria Raquel, não gostei não do que Deus falou. Não, eu não quero não. Essa história, deixar as redes para seguir o Senhor, não. Eu gosto das minhas redes, eu gosto da minha barca, eu gosto do jeito que eu vivo. Eu quero Deus, mas do meu jeito. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Quando eu digo eu quero Deus, eu falava do Papa São João Paulo II, não é? E quando, pela força do cerco de Jericó, ele obteve permissão para então entrar na Polônia e celebrou ali a primeira Santa Missa. E ao chegar naquela praça e aquela multidão, 1 milhão de pessoas, e aquela multidão dizia: queremos Deus, queremos Deus, queremos Deus. Escreve isso agora aí: queremos Deus. Mas meus irmãos, o que significa querer o Senhor? Há muita gente com o nome de Deus nos lábios, mas esse nome ainda não caiu no coração, esse nome ainda não chegou no coração, esse nome ainda não mudou a mentalidade pagã, secularizada, relativista.
Quando nós fazemos escolhas, isso implica mudanças na nossa vida. Quando eu escolhi a vida consagrada, eu precisei renunciar outros caminhos. Quando você decidiu se casar, escolher uma pessoa para estar do seu lado, significou renunciar a todas as outras que poderiam ali haver. Você escolheu aquela pessoa. Hoje em dia, não é? As pessoas estão aí, o mundo está aí com as propostas, né? Os relacionamentos abertos. Eu não sei nem os nomes que dão, gente, para essas aberrações. Interessante que o mundo fica tentando trazer isso para o relacionamento com Deus. Não, com Deus não vai funcionar. Deus não vai dividir com Baal. O amor de Deus, Deus está na palavra, é um amor, o amor de Deus é um amor ciumento, ou seja, zeloso. Ou nós estamos totalmente com Deus, ou nós não estamos. Então, encontrar o Senhor implica deixar tudo aquilo que não agrada ao Senhor. E muitas vezes implica até mesmo deixar aquilo que seria lícito possuir. Por vezes nós pensamos que a única coisa que Deus nos pede é a renúncia ao pecado. E essa vida cristã, assim, é uma vida muito triste. Uma pessoa que só sabe estar dizendo não ao pecado. Não. Por vezes Deus vai exigir mais de nós. Vai exigir que nós renunciemos àquilo que seria lícito possuir. Como no meu caso, enquanto consagrada. Tantas coisas lícitas que eu renunciei para poder atender o chamado do Senhor. Aqueles apóstolos, qual o problema deles estarem com a sua barca, com a sua rede trabalhando? Nenhum. No entanto, Deus pediu que eles renunciassem por um chamado maior. Quando Deus pede uma coisa é porque Ele quer nos dar algo muito maior e melhor que aquilo. Nós que somos tontos e a gente não quer fazer essa troca, a qual nós estaríamos muito beneficiados, porque Deus é exagerado. Deus dá de maneira muito abundante. Então deixa a tua barca, deixa a tua rede, porque Ele vai te dar muito mais, te dá uma frota inteira. Então Josué obedece àquela palavra. Aqui nós encontramos a força da obediência. A força da obediência. Vamos perceber isso aqui. Abraão obedeceu aquela palavra e ele viu a promessa se cumprir na sua vida. Todos aqueles que ao longo da história da salvação obedecem à palavra do Senhor, esses são felizes. Aqueles que acreditam nessa palavra, aqueles que vivem essa palavra. Gente, nunca deu errado. Mas quando não obedecemos à palavra, sempre dá errado. Então vamos lá. Quando se obedece à palavra, sempre dá certo. Quando se desobedece à palavra, sempre dá errado. Santa Isabel vai dizer isso, né? Nossa Senhora é feliz porque ela acreditou tudo aquilo que da parte do Senhor lhe foi dito. Tu és feliz, Maria. Nossa Senhora vai dizer, sim, todas as gerações me proclamarão bem-aventurada, porque o Senhor fez em mim maravilhas. Aqui é a obediência da fé. Obedecer a palavra. Mas eu só posso obedecer aquilo que eu conheço. Então, por isso que o Instituto Hesed, todos os dias, nós possamos aqui no canal a meditação diária da palavra de Deus. Eu tenho a graça hoje de poder meditar e partilhar com você diariamente esta palavra. E milhares de pessoas têm experimentado uma profunda transformação, porque quando eu conheço aquela palavra, quando eu me deixo moldar por essa palavra ela vai me transformando interiormente. Há poder na palavra de Deus para curar, para libertar, para converter, para restaurar. Então, quarta lição em Jericó, a obediência. Vamos lá? O auxílio dos santos anjos, a adoração, a orientação divina e a obediência a essa palavra. Meus queridos, os muros não caem por acaso. Veja que aquelas pessoas não ficaram de braços cruzados enquanto Deus trabalhava. Preste atenção. Deus não faz o milagre se nós estamos de braços cruzados. Não tem jeito.
Deus só faz o milagre, e essa é a condição dele, quando nós nos colocamos a caminho, quando nós fazemos a parte que nos cabe. Aí Deus realiza o milagre. Na vida ali de quem está de braços cruzados, o milagre não vai acontecer. Mas na sua vida, que está aqui pelejando às 4 horas no rosário da madrugada, que está aí diante dos afazeres do dia, cumprindo os seus deveres de Estado, buscando viver esta palavra, buscando viver os sacramentos, observar os mandamentos, na sua vida o milagre está acontecendo, o milagre está a caminho. Porque na vida destes, Deus realiza o milagre. Então, é a 4ª lição, a obediência. Interessante, meus irmãos, que vamos continuar. Josué, então, filho de Num, chamou os sacerdotes e ordenou-lhes: levai a arca da aliança. A arca era a manifestação da presença de Deus para este povo. Ali estava, não é? Nós tínhamos ali os mandamentos, nós tínhamos ali a vara de Arão, nós tínhamos ali o maná, prefigurando exatamente a palavra de Deus, a Eucaristia, o sacerdócio. Levai a arca da aliança, 7 sacerdotes, levem 7 chofares. Nós tínhamos ali as tábuas da lei, não é? Levai a arca da aliança, 7 sacerdotes, levem 7 chofares à frente da arca do Senhor. E ao povo ele disse: ide e rodeai a cidade. Quem estiver armado, passe à frente da arca do Senhor. O povo, como Josué, acolheu com fé a palavra do Senhor e acreditou. Assim que Josué acabou de falar ao povo, os 7 sacerdotes levaram os 7 chofares à frente do Senhor, e eles avançaram e tocaram os chofares, enquanto a arca da aliança do Senhor seguia atrás deles. Os guerreiros marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam os chofares, e o restante seguia atrás da arca, caminhando ao som dos chofares. Josué ordenou ao povo: não griteis nem façais ouvir a vossa voz, e nenhuma palavra saia de vossa boca, até o dia em que eu vos disser: gritai, e então gritareis. Uma 5ª lição: o silêncio. Uma 5ª lição é o silêncio. Josué está dizendo: guardem o silêncio, até que eu ordene. Enquanto um projeto está sendo executado, nós precisamos aprender a silenciar. Qual é o problema? É que muitas vezes a gente, né, como diz a minha terra, a gente dá com a língua nos dentes. A gente fala o que não era para falar, e pior, para quem não devia falar. O silêncio é uma poderosíssima arma. Veja o que a Sagrada Escritura vai nos falar sobre o silêncio. Isaías capítulo 30, versículo 15. Abra a sua Bíblia. Isaías 30, 15. No silêncio e na confiança estará a vossa força. No silêncio e na confiança estará a vossa força. O que é que nós vemos hoje neste mundo? Barulho. Porque Satanás sabe que se ele te colocar nesta confusão, neste barulho, se ele te prender ali nas redes, você não vai ter tempo, você não vai conseguir contemplar, você não vai conseguir rezar, e você é um soldado morto, eliminado. Para quem se decide a ter vida espiritual e quem quer ver as muralhas caírem, o silêncio é uma arma. Sabe, quando o esposo chega chateado, depois de um dia de trabalho difícil, chega em casa e parece que vai descontar em todo mundo aquilo que viveu de difícil no trabalho. E você, como uma esposa, porque a mulher sabe, edifica a sua casa, naquele momento você sabe que qualquer palavra vai ser um combustível naquele fogo. E você sabe então que o remédio naquela hora, e que sua principal arma é manter o silêncio. Ou como o seu filho, que talvez está chegando agora, de uma noitada, de maneira irresponsável, não está cumprindo os compromissos do dia, porque está aí com a ressaca, chegou embriagado, e você, mas você vai silenciar, porque não é hora de falar. Não é hora. E nós precisamos aprender a hora certa. Lembra? Há um tempo para cada coisa. Existe uma hora certa. Talvez esse momento é hora de silenciar. É impressionante como nós
escapamos aí de muitas confusões quando a gente aprende essa arte de silenciar. Porque as pessoas nos testam, as pessoas nos provocam. Elas, ainda mais hoje, com esse excesso de comunicação, mas na verdade causando mais distanciamento, mensagem vai, mensagem vem, mensagem vai, mensagem vem, e as provocações vão e vêm, os testes vão e vêm. Silencie. Silêncio. Fale na hora que tem que falar e quando você tiver a certeza de que as palavras serão melhores do que o silêncio naquele momento. Então, o silêncio e na confiança estará a vossa força. É no silêncio que nós ouvimos a voz de Deus. Por que o horário da madrugada é um horário tão privilegiado? Dentre outros fatores, porque nesta hora nós estamos no silêncio. As pessoas ainda dormem. Os celulares não estão para lá e para cá de mensagens. No máximo é o link do rosário que está sendo enviado. Não tem ninguém perturbando ali com coisas acontecendo. Quem não está interessado em Deus está dormindo. E quem está naquele momento interessado está rezando. No silêncio se ouve a voz de Deus. Então nós podemos encontrar, Deus ordenou ao povo que marchasse em silêncio por 6 dias. Os sacerdotes iam tocando então os chofares, as trombetas, e eu repito, os padres da igreja vêm aqui como as trombetas, como a pregação da palavra de Deus. Enquanto a palavra de Deus está sendo pregada, o povo silencia, é preciso ouvir a voz do Senhor. O silêncio foi uma forma de disciplina espiritual. Eles não murmuravam, eles não duvidaram, nem se apressaram, apenas obedeceram. Apenas obedeceram. Isso aqui é muito importante a gente guardar no coração. O silêncio como arma poderosíssima. Vamos seguir então? Já foram aí 5 lições de Jericó. Qual foi a primeira? Os anjos, o auxílio dos anjos, a adoração, a orientação divina, buscar a orientação divina, obedecer a Deus e agora o silêncio. Silenciar para ouvir o Senhor. E o que é que acontece, meus irmãos, em seguida? Vamos caminhando aqui. Assim que Josué acabou de falar ao povo, os 7 sacerdotes levaram os 7 chofares à frente do Senhor e avançaram. E ele vai ordenando tudo. Os guerreiros marcharam à frente. Josué havia ordenado ao povo: não griteis, não façais ouvir a vossa voz, e nenhuma palavra saia de vossa boca, até o dia que eu vos disser gritai, e então gritareis. Assim a arca do Senhor deu naquele dia uma volta à cidade, e eles retornaram ao acampamento e pernoitaram ali. Bem cedo, de madrugada, Josué levantou-se, os sacerdotes levaram a arca. Olha só, gente, bem cedo, na madrugada, o que nós estamos vivendo aqui ao longo desses 7 dias. E ele vai narrando cada dia, o 2º dia, o 3º dia, até que chega o último dia. No 7º dia, ao raiar do dia, levantaram-se e deram 7 voltas. Estou no versículo 15, Josué 6,15. Deram 7 voltas à cidade. O número 7 na Bíblia significa perfeição. Perfeição. E hoje, na hora do rosário, o Senhor me trazia ao coração, porque eu perguntei muito na madrugada ao Senhor: Senhor, por que 7 voltas? Por que 7 voltas? E claro, os padres da igreja falam de maneira muito bela, interpretam, né? A igreja interpreta isso aqui. E eu guardei no coração: por que 7 voltas? E no coração o Senhor me fazia lembrar dos 7 sacramentos. O batismo, a confissão, a Eucaristia, crisma, unção dos enfermos, a ordem, o matrimônio. Olha que bonito. 7 voltas. A vivência dos sacramentos. Eu abro aqui um parêntese para dizer para você que não tem outro meio. Nós precisamos da igreja. Hoje existe aí essa ideia, não é?
Deus sim, igreja não. É uma frase diabólica. Por quê? Porque eu repito, Deus é quem dispõe. E a igreja é a continuação da missão de Jesus. Ele escolhe os apóstolos. E depois ele vai dizer, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja nasce do lado aberto de Jesus. Nós vemos a igreja tomar forma ali em Pentecostes. Os concílios. A igreja. A quem eu vou pedir o batismo, senão a igreja? A quem eu vou então pedir a absolvição dos pecados? A igreja. Aonde eu encontro o alimento que guarda para a vida eterna? Na igreja, a Eucaristia. Isso só me é possível através do sacramento da ordem, o sacerdote. Quando estou doente, a cura, a unção dos enfermos, a igreja. A bênção matrimonial através do sacramento, a igreja. Eu sempre vou precisar recorrer à igreja. Então, não existe Deus sim, igreja não. Deus sim, com a igreja, na igreja, através da igreja. Isso aqui é muito importante guardar no coração. Vamos seguindo aqui. 7 voltas, chegamos no 7º dia. E quando os sacerdotes tocaram os chofares na 7ª volta, Josué disse ao povo, agora sim, gritai, pois o Senhor vos entregou a cidade. De novo, aquele povo está diante de uma prova, assim como Josué lá atrás. O Senhor vos entregou. Nós não estamos vendo nada, a não ser essas muralhas aqui na nossa frente. Mas eles creram na palavra. Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. A cidade, com tudo o que nela houver, seja voltada ao interdito, em honra do Senhor, e Josué instrui. O que é que nós vamos ver então, mais aqui à frente? O povo então gritou, versículo 20. E enquanto ressoavam os chofares, logo que o povo ouviu o chofar e soltou um grande grito, desabaram as muralhas até os fundamentos. Nós vemos, meus queridos, aqui neste grito, um clamor e um louvor. A força do louvor. Quando Josué disse, agora, esse povo então rompeu num grande grito. É um povo que clama, é um povo que louva o Senhor. E qual o resultado? Enfim, as muralhas caíram. Eles não louvaram, porque as muralhas caíram. Perceba a ordem. As muralhas caíram diante do louvor de um povo. Eu quero convidar você a louvar o Senhor agora. Diante das muralhas intransponíveis que aparecem, que surgem no seu caminho. Eu vou repetir isso aqui. O povo não louva depois que as muralhas caem. As muralhas caem depois que o povo louva. Leva isso aqui para a sua vida. Nós temos então aqui, estamos diante da 6ª grande lição que Jericó nos traz. Eu tenho o resto do dia para pregar aqui, pessoal, não faço ideia de como está o meu tempo, mas vamos lá. 6ª grande lição, o louvor. Eu espero que esteja sendo bom para vocês, senão está sendo um castigo para vocês me ouvir aqui. A 6ª lição, o louvor. 6 grandes lições que o cerco de Jericó nos trazem. Podemos passar mais uma vez, porque isso precisa estar anotado no seu diário espiritual. Para que você reze com isso e você traga para a sua vida e perceba. Porque às vezes você só está vendo a muralha. E você não percebeu que Deus já te trouxe a saída e a solução. 6 passos que hoje você está aprendendo. E que você precisa dar a cada dia. Vamos lá. Clamar o auxílio dos anjos. Os anjos intervêm de maneira poderosa. E a condição para que eles sejam enviados é que nós peçamos, que nós invoquemos. Comece o dia invocando o auxílio do seu anjo da guarda. Você sentirá, você receberá
Você perceberá, é sensível quando você invoca a presença e a intervenção divina por meio deste anjo. Este anjo vai te levar à adoração. Onde os anjos estão presentes, a atmosfera é de adoração. Porque se existe algo que é, digamos que da natureza, da essência, que os anjos fazem por excelência, eles são adoradores. Então, a adoração. Você é um adorador. Terceiro, suplicar a orientação divina. Buscar em Deus a solução, a saída para os seus problemas, ainda que eles pareçam impossíveis. Eu vibro às vezes, eu preciso confessar, quando alguém chega e diz: irmã Maria Raquel, eu não estou vendo nenhuma saída aqui. Eu digo glória a Deus, porque é a hora de Deus. Quando você não está vendo mais nenhuma saída, quando não há uma solução humana, entenda, chegou a hora de Deus. Chegou a hora de Deus. Para muitos aqui, é esta a hora de Deus. Muitos que estavam desesperados, muitos que até estavam pensando em desistir de tudo, desanimar, pode escrever isso aí e guardar no coração. Na minha vida, chegou a hora de Deus. Quarto passo, obedecer à voz, obedecer à palavra, obedecer à igreja, obedecer os mandamentos. Quinta orientação, no silêncio está a sua força, guardar o silêncio. Uma alma espiritual é uma alma que silencia. E o sexto passo, que nós acabamos então de trazer aqui, o louvor. Louvar. Então percebe aí se você está seguindo esses passos. E eu não posso deixar de mencionar aqui, meus queridos, quando falamos o silêncio de São José. Como é belo, você já fez a experiência de meditar com São José? De trazer São José para a sua caminhada. São José é um homem do silêncio por excelência. Nós não temos um registro de uma palavra dele ao longo do Evangelho. Sim, nós temos os sentimentos dele, as angústias dele, mas foi um homem do silêncio. Um homem que diante do mistério silenciou. Nós precisamos hoje pedir esta ajuda a São José. Aprender a silenciar. Então, são esses 6 passos, 6 lições que você hoje vai levar para a sua vida. Lembrando o que é a terra prometida. Sim, eu vejo na terra prometida essa conquista, esse trabalho, esse emprego, a quitação dessa dívida, essa casa própria, a restauração desse matrimônio, sim, tudo isso. Mas por favor, meus queridos, por favor, meus filhos, não deixem que o horizonte de vocês se feche assim. Porque há algo muito maior reservado para nós. Há uma morada que é eterna. Há um casamento que é eterno. Uma núpcia que é eterna. Há uma saúde que é eterna. Eu estou falando exatamente do céu, da eternidade. E tudo que nós vamos conquistando aqui nesta terra, nesse plano material, na verdade faz parte de um plano de salvação de Deus para a sua vida. Não se apegue. Quando o anjo aparece a Josué, vai dizer assim: tira a sandália dos pés, Josué. O que é que o anjo está dizendo? Os padres da igreja vão interpretar e dizer: é preciso desapegar-se de tudo. Nós não temos o direito de nos apegarmos a nada, nem a um filho. Nem a um filho, irmã Maria Raquel, nem a um filho. Ele não é seu. Ele é de Deus, lembra? Ele é de Deus. Os teus bens não são seus, são de Deus. Ele te deu para que você administre. Você é um administrador e Ele vai te cobrar por isso. Ele vai cobrar prestação de contas, está no Evangelho. Ele nomeou administradores e quando voltou, ele fez prestação de contas.
Quando Deus te deu aquela terra prometida, aquela promoção no trabalho, aquele salário que dobrou, que triplicou, tá difícil, né, gente? Nesse Brasil tá difícil. Mas vai que. Mas enfim, quando essa bênção também aconteceu, uma bênção, digamos, uma bênção também material, financeira, nós não podemos ter vergonha de falar isso não. Porque Deus cuida de tudo, inclusive dos detalhes. Ele é o Deus que provê. Então, quando essa bênção aconteceu, preste atenção, porque você pode transformar em maldição, se o teu coração não está aqui, centrado no Senhor e na força da sua palavra. Porque Ele vai te pedir a prestação de contas. No final Ele vai dizer: filho, o que você fez, não é? Com os bens que eu te dei, com os dons que eu te dei, com as habilidades que eu te confiei, vamos lá? O que é que rendeu? O que é que rendeu em almas? O que é que rendeu em caridade? O que é que rendeu em salvação? Isso não é para você, é para os outros. Imagina se, digamos que o que é que eu estou fazendo aqui agora? Estou pregando a palavra. Imagina se esse dom que Deus me deu, eu usasse para mim. De que valeria? Esse dom só é dom, e só é útil porque eu uso para você. Eu coloco à disposição do Senhor, eu uso para a salvação das almas. Eu poderia estar usando esse dom que Deus deu para o diabo. E Deus não retira o dom. Deus não retira. Mas nós precisamos fazer a escolha certa. Eu decido usar este dom, esta habilidade. Eu decido usar estes recursos. Eu decido dispor desses bens para a glória de Deus. Senão, não vai adiantar nada essa muralha ter caído, você ter conquistado essa terra prometida, esse emprego, esse trabalho, essa reconciliação. Tem gente que rezou o cerco de Jericó inteiro. Para quê? Para o marido voltar para casa. O marido voltou. O que aconteceu? Abandonou a oração. Pior que muitas vezes é isso que acontece. Existe uma dificuldade em saber administrar as graças que Deus nos concede. Por isso que nós vamos falar ao longo desta semana de algo muito importante, aqui a 7ª e última lição que nós vamos aprender com Jericó hoje. Alguém sabe qual é? Chuta. Perseverança. Deus não pediu um dia. Deus não pediu 2 dias. O 7 significa o quê? A perfeição, a plenitude. Ou seja, Deus pediu o quê? Todos os dias. É por isso que nós não vamos rezar o rosário 40 dias. É por isso que Nossa Senhora em Fátima diz todos os dias. É por isso que nós estamos aqui todos os dias. Porque Deus não pediu 1, 7, 40. Deus pediu todos os dias. E como é bonito ver na força da oração na madrugada, gente, 180 mil pessoas. Isso é uma realidade diária. Eu posso dizer mais, 350 mil pessoas, a média diária, 350 mil pessoas em oração ao vivo. Que bonito. Que belo. Estou falando do ao vivo. Fora pessoas que assistem em outros momentos, aí nós vamos subir para 1 milhão. Por quê? Porque Deus não pediu um dia. Porque Deus pediu todos os dias. Perseverança. Irmã Maria Raquel, alcancei a minha graça, a vitória chegou. Continua, meu irmão. Continua. Tem mais vitórias para você. Porque a palavra vai dizer que se nós não estamos cheios do Espírito Santo, o que é que acontece? O demônio volta. E quando ele encontra a casa vazia, o seu estado, o estado daquele que não persevera, é 7 vezes pior. Então nós não temos outra alternativa. Nós que queremos permanecer com o Senhor, nós precisamos perseverar. A perseverança. Perseverar. 7 grandes lições. Quer mais uma lição? Vou dar de brinde. Uma lição de brinde para vocês. 8ª lição de Jericó. Qual é? Quem sabe? Quem sabe? 8ª lição. Quem acertar vai varrer esse pátio todinho ali. A 8ª lição de Jericó, gente, é a unidade. A unidade. O estar junto. Todos juntos.
Nós não estamos sozinhos. E aqui eu trago a força da oração comunitária. Irmã Maria Raquel, eu posso rezar, eu posso fazer um cerco sozinho, eu posso rezar uma quaresma sozinho, eu posso rezar sozinho na minha casa? Pode, faça. Tem efeito? Tem. É eficaz? É. Mas eu preciso também lhe dizer que nada se compara à força da oração comunitária. Nada se compara quando nós rezamos assim, todos juntos. O inimigo, ele fica apavorado, porque quando é só você, a mira é um, mas quando vem 180 mil pessoas de uma vez só, todos os dias, ele não sabe para onde olhar, ele não sabe o que fazer, ele é obrigado a se retirar. Todos juntos. A unidade. E firmes no mesmo propósito. O mesmo propósito, a mesma intenção. Todos juntos. A unidade. Somos um. E esse é o desejo do Senhor, que sejamos um. É isso que Ele diz no Evangelho, que sejamos um. E onde 2 ou mais estão reunidos no nome dEle, Ele ali está presente. E quando nós somos concordes em pedir algo no nome dEle, Ele concede essa graça. Olha a força. Então, existe aqueles momentos em que nós vamos entrar no quarto, fechar a porta e sozinho, rezar em segredo, falar com o Senhor. Nós precisamos desses momentos. Esses momentos de maior intimidade, só eu e o meu Senhor. Mas esses grandes momentos de intercessão, nós precisamos estar assim, todos juntos. Todos deram a volta nas muralhas. Ninguém ficou de fora. Todos juntos, todos unidos. A unidade. Eu desejo que você possa experimentar isso na sua casa, na sua família. Que vocês possam voltar a viver em unidade. Reunidos no mesmo propósito. Que a sua casa não seja esse arquipélago, né? Várias ilhas. Não. Mas que seja uma única terra. Que seja um único povo. Que estejam firmes no mesmo propósito. Unidos no nome do Senhor. Amém? Então, essas são as grandes 8 lições que nós aprendemos com o cerco de Jericó. Para você que estava pensando, né? Que era apenas a oração do rosário. Não. Existe aqui 7 pregações, 7 formações que vão lhe instruir. Isso tudo para que você possa proclamar o ano de 2025. Na verdade, todos os anos da sua vida, você possa viver como um ano da graça do Senhor. Então, eu já deixo o convite. Amanhã, a segunda pregação, a terceira. A cada dia, nós vamos estar aprofundando cada um destes pontos. Cada um destes pontos nós vamos aprofundar. Hoje eu dei uma visão panorâmica, foi uma visão geral. Mas ao longo desses dias nós vamos estar aprofundando. Vamos aprofundar mesmo. Traga a Bíblia, traga o Catecismo da Igreja Católica, porque nós vamos aprofundar cada um destes pontos. Para que você possa, ao longo desse ano de 2025, viver todas as batalhas que a vida lhe trouxer e sair delas vitorioso no nome do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.